Imagina se você pudesse ter todos os textos do seu projeto, todas as informações sempre vinculadas com o seu modelo 3D. Se você troca alguma informação do seu modelo 3D, essa informação que aparece em vários locais diferentes muda. Isso é possível, só depende de você e é bem simples. Fica com o vídeo. Chegamos em uma aula muito interessante, como é que a gente usa as informações nos nossos detalhamentos. Bom, no Allplan nós chamamos o texto inteligente, que lê uma informação do modelo, a gente chama esse texto de etiqueta. Nós vamos montar aqui um padrão que identifique uma estaca, por exemplo, E01 na linha de cima. Na linha de baixo vai vir H igual à altura da estaca, e a gente vai fazer também uma setinha ligando até o nosso desenho. Antes de começar, fique atento com a escala, dependendo do que nós formos fazer, a escala é importante. Mas quando chegar a hora, eu explico. Vamos colocar a escala 1 para 100. Outro ponto que vale a pena configurarmos antes é a cor e o layer que vão sair os nossos textos. Então eu vou configurar aqui no layer texto 20 e inclusive ativar o by layer em cima. Legal, vamos vir na aba Objetos definidos pelo usuário e tem o grupo de ferramentas etiquetas personalizadas. Vamos abrir a ferramenta principal, a ferramenta que se chama Etiqueta Personalizada. A janelinha menor tem os botões Ler e Modificar, para você trazer um padrão que você já salvou para a tela, depois você modificar e salvar novamente. A janela maior tem os botões Atributo, onde você traz um atributo individualmente, para você montar o seu padrão, a sua etiqueta, e tem também o botão Fórmula para você montar uma fórmula com mais de um atributo. Por exemplo, para você concatenar um texto, para você multiplicar um valor pelo outro e por aí vai. E depois você tem o botão Salvar para salvar o seu padrão, ok? Para o texto que vai exibir E.01, eu não preciso de uma fórmula, eu preciso simplesmente do atributo identificação, porque é assim que eu vou preencher essa informação dentro do meu modelo. Então nós clicamos aqui, você procura o atributo identificação e depois pode clicar em OK. Essa caixa com X aqui, você já deve conhecer, é o ponto de ancoragem do nosso texto, ou também o ponto de alinhamento do nosso texto. Depois você tem as configurações de altura, largura, aspecto, fonte, ângulo da fonte para itálico e por aí vai. O botão ajuste é uma propriedade que faz com que o texto seja escalado automaticamente. Nós sempre vamos querer que esse botão fique em branco para que o texto seja escalado automaticamente. Formate, é bem importante, tá? Que tipo de informação vai sair desse atributo ou dessa fórmula? É um texto? É um número decimal? Ou é um número inteiro? Se for um texto, a gente vai escrever a letra A maiúscula de alfanumérico, A de alfanumérico, seguido de um número máximo de caracteres que esse texto pode ter. No caso, por exemplo, se a gente tiver uma estaca escrito E.1000, né? E.1000, tem 6 caracteres. Eu costumo sempre arredondar para cima, então eu colocaria aqui A10, tá? Não tem problema sobrar, tem problema é se faltar. Se fosse um número inteiro, a gente escreveria I, seguido de um número máximo de caracteres também. Então, se fosse uma informação que pudesse chegar no número 9.999, eu teria que colocar aqui pelo menos um I4, tá? Porque o número 9.999 tem 4 caracteres. E o F é para decimal, F de float em inglês, tá? De número flutuante, que nós chamamos no Brasil de número decimal. Ele funciona um pouco diferente. F10 seria um número decimal de no máximo 10 caracteres, mas eu tenho que definir também o número de casas decimais, então eu colocaria F10.3 para um número decimal de no máximo 10 caracteres, lembrando que a vírgula também conta como um caractere, tá? E os números após a vírgula também contam. Então, F10.3 seria um número decimal de 10 caracteres com 3 casas decimais. Uma dica importante, qualquer valor que você mudar nessa janela, de maneira geral, aperta o Enter depois, tá? Não são todos os campos que precisam de Enter, mas esse aqui é um que precisa e assim você não esquece. Unidade nós não vamos utilizar, ele escreve uma unidade no fim do texto, não faria sentido para um texto, faria sentido para um valor numérico, né? E prefixo é para você escrever um texto antes da informação. Por exemplo, poderíamos utilizar aqui o atributo de altura e colocar um H igual aqui no prefixo, tá? E assim a gente resolveria.
Depois nós temos margem, ele faz um retângulo ou uma bolinha em volta do texto. E esse campo SX é algo especial que nós vamos utilizar quando nós formos fazer um carimbo inteligente. Info serve para você trocar o atributo. Então configura a altura do texto, pode pegar também conta-gotas aqui, depois você ir lá no seu fichário para pegar as configurações de um texto de lá. Veja se o adjuste está em branco e veja se o ponto de ancoragem está no canto inferior esquerdo. Depois coloca o texto na tela. Bom, eu disse que nós poderíamos utilizar aqui o atributo, né, e depois usar o prefixo para escrever o H igual. E honestamente seria muito mais fácil, mas vamos fazer da maneira mais complicada por fórmula para você aprender. A maneira de criar fórmulas aqui é idêntica à maneira de criar fórmulas para os atributos. Nós queremos escrever H igual, então vou escrever aqui H igual, certo? E depois eu preciso trazer o atributo que mostra para mim a altura do modelo. O atributo que mostra para mim a altura do modelo é o atributo altura absoluta. Ok? Mas calma lá, faltam algumas coisas ainda. Lembra lá da aula de que nós programamos o atributo peso? Em programações, quando a gente escreve um texto, o texto precisa estar entre aspas duplas, certo? Vou deixar aqui então o H igual entre aspas duplas e vou deixar inclusive um espacinho depois do igual, porque aí assim eu vou ter um espaço entre o igual e o valor numérico da altura. Tá, e como é que a gente faz para concatenar esses dois textos? Porque aqui eu tenho um texto e depois eu tenho um valor numérico. A gente usa o mais, tá? Se eu colocar o mais entre dois atributos numéricos, ele vai somar os dois atributos numéricos. Mas se eu coloco mais entre um texto e um atributo numérico, ele concatena automaticamente, simples assim. Agora sim, terminamos. O format eu vou deixar como um A15, que é mais do que suficiente. Configura também o tamanho do texto. Veja se a ancoragem está no canto inferior esquerdo. Veja se o adjuste está em branco. E aí você pode colocar o texto na tela. Como isso aqui é uma fórmula, ele vai me pedir aqui em cima, depois que eu clicar na tela para colocar, ele vai me perguntar se realmente, se o nome que vai aparecer na tela é esse aqui que está escrito, ou se eu quero escrever aqui um nome, porque às vezes você tem muitas fórmulas na tela e você não sabe para que serve cada uma, tá? Eu costumo confirmar com Enter aqui, deixo o valor padrão do software aqui para ele mostrar. Não é nada que vai interferir para a gente. Bom, além dos atributos, a gente pode salvar esse padrãozinho aqui também com uma linha embaixo do texto, sublinhando o texto, e que depois aponte até o nosso desenho. Então eu vou vir aqui no fichário, clicar duas vezes com o botão direito nessa linha que segue embaixo do texto, e fazer uma linha embaixo do nosso texto. Depois mirando aqui um pouco para cima. Pronto, nós podemos salvar. Então vou abrir novamente a ferramenta etiqueta personalizada e vou clicar agora no botão salvar. Essa parte da direita eu vou explicar no vídeo parte 2, tá? Sobre as informações do modelo. Não perca, vai ser muito interessante também. Então, como a gente não vai aprender a parte da direita, primeiro eu preciso selecionar o conjunto e depois eu dou um ponto de inserção. E aí ele vai abrir uma nova janela. Em pasta, nós vamos selecionar escritório. Em subpasta, eu vou escolher a subpasta número 1, que inclusive já tem o nome aqui, identificadores. E aqui na terceira coluna eu vou escolher o nome desse padrão, dessa etiqueta. Eu vou dar o nome, vou chamar ele de ID mais H. Feito, já está salvo, pronto para a gente utilizar. Se a gente fosse utilizar em cima do modelo, a gente precisaria utilizar essa ferramenta que se chama só etiqueta. Tá? Não faz muito sentido a gente utilizar em cima do modelo, porque não é o modelo que a gente vai imprimir. A gente vai imprimir os nossos desenhos. E para usar em cima de um desenho, a gente vai utilizar a ferramenta etiqueta associativa, mas primeiro a gente precisa ter um desenho. Então, eu vou abrir aqui o fichário, vou dar um duplo clique aqui em vista sem Hidden, por exemplo, vou colocar na direção isométrica, só para ter uma gracinha, para fazer uma graça aqui para a gente, e vou colocar esse desenho então aqui na tela. Agora sim, eu pego a ferramenta etiqueta associativa, ou aperto a tecla de atalho A, clico na nossa caixa dentro do desenho, e aí vai aparecer o somatório, né? Quer dizer que eu estou no modo de multisseleção, ou seja, eu poderia clicar em outras estacas, em outras estruturas que eu quisesse utilizar a minha etiqueta também. Como eu não tenho outras estruturas, não tenho outras estacas, eu vou confirmar com o botão direito para sair, para confirmar a minha multisseleção. Para utilizar agora a etiqueta personalizada que a gente acabou de programar, nós precisamos vir aqui na opção do meio
E para escolher exatamente aquele padrão chamado ID mais H, nós vamos vir aqui embaixo no botão etiqueta personalizada e depois vir aqui em escritório, identificadores e escolher o ID mais H. Pronto, você pode colocar na tela. Se você não estiver aparecendo aqui o ID, é porque você não preencheu essa informação para o seu modelo. Se quando você clicou no modelo e confirmou com o botão direito, ele não foi para a próxima janela, é porque o seu modelo está zerado, ele não tem nenhuma informação. Você precisa pelo menos atribuir algum atributo ali para ele, ok? Porque os modelos, por padrão, quando você cria uma caixa, ela vem zerada de informações. Bom, é isso. No próximo vídeo eu mostro como editar e nós vamos aprender também mais alguns recursos. Um forte abraço e até a próxima.